אנחנו מאמינים בני מאמינים. Shalom a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo os vídeos. Hoje nós vamos continuar com os episódios do Shed, né, dos demônios, do conceito judaico. Desculpa aí pelos barulhos, porque eu moro perto aqui e tem muito movimento, tá bom? Antes de continuar, eu peço que, se você gostar do vídeo, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A ideia do canal aqui é trazer a visão judaica sobre determinados assuntos, né? Nesse caso, nós estamos debatendo o termo demônios, né? Que em hebraico, na verdade, tem vários nomes, mas é mais conhecido como Shed, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre como o Talmud vem se referindo ao Shed, né? O Talmud, na verdade, os sábios, eles chamam o Shed, né? Eles são separados, né? Mas tem os Shedim são chamados de Mazikim, tá? Ruhim, Ruhotra, Tihariri, tá bom? Zefriri e também com outros nomes. Mas no contexto do Talmud, os sábios na Gemara, eles têm o costume de chamá-los, todos os Shed, de Malach Habalah, né? Que significa anjos ou mensageiros da destruição, e traduzidos como anjos da destruição. Mas eu, como estou querendo trazer para vocês as visões, né, mais lógica, como realmente está na Torá, como os sábios, né, entendiam a situação. Então, já que nós sabemos que a palavra malar significa mensageiros, que é traduzido em português como anjos, seria anjos da destruição ou mensageiros da destruição, tá bom? E o Talmud, ele começa falando no Berachot, na página 51a, né? Ali começa um debate, aonde que os sábios, eles começam a falar que eles recebem instrução de um anjo, o anjo da morte, no caso o mensageiro da morte, e uma dessas instruções seria o seguinte: não pegar as vestes. Então o Rabino Yehoshua, começa com o Rabino Ismael, tá? Ele fala o seguinte, que não se deve tirar as vestes, né, de alguém necessitado. Estou resumindo aqui para vocês. E também não se deve receber nada de alguém, né, que não lavou suas mãos, né? E aí mais para frente o Rabino Yehoshua, ele fala que o anjo da morte, né, o mensageiro da morte, disse isso para ele, disse que deu algumas instruções, e nessas instruções ele falou: olha, não tire as vestes do necessitado, do seu servo, seja ele o que for, e não cuidado com as mulheres que vêm de enterros. Todo mundo sabe que na cultura judaica, alguém que toca em um morto, ela é impura, né? Existem leis que determinam quem pode e quem não pode tocar, tá? No caso de um morto, e quem não pode tocar em quem tocou no morto. Esse é um assunto mais complexo, mas a ideia aqui é explicar para vocês. Então, segundo o Rabino Yehoshua e o Rabino Ismael, ele fala que não se deve tirar nada do necessitado, e tem que ter cuidado com pessoas que não lavam suas mãos, que não faz a purificação das mãos. Aí ele fala: não, porque existem vários demônios que ficam cercando a pessoa que transgride essas instruções, né? E o anjo da morte, assim o Rabino Yehoshua fala, o anjo da morte me falou que ele fica com a sua espada no caminho, e ele tem autorização, assim está no Tratado de Berachot, tá? Na página 51a, que o anjo da morte, o mensageiro da morte, tem autorização para arrancar a vida das pessoas que transgridem essas mitzvot. Tá, aí
ele cita uma coisa que é muito importante. Ele vai e cita Zacarias 3, tá? Mas antes de eu ler Zacarias 3 para vocês, vocês têm que entender por que que os sábios começam, né? Eles começam a falar do vinho, começam a falar das impurezas, do como que os cuidados que o judeu deve ter na hora de tomar o vinho, nas orações, como se deve comportar, se ele gosta de beber, ficar bêbado, em que situação é permitido, que situação não é, aquela coisa, e chega no assunto dos demônios, do cheiro, tá? Dos mensageiros da morte. Agora, temos que entender, como eu venho explicando aqui, é que na linguagem judaica, ou seja, o Talmud, para quem não sabe, o Talmud é uma compilação de... tem vários livros, não é só um, como muitos pensam, são vários. São divididos em tratados, tá? E tem de tudo lá. Tem ensinando como que você pratica uma mitzvah, como que você evita uma coisa. Lá tem história também, história do povo judeu, tem história de acontecimentos, tem lendas, tem de tudo no Talmud. O Talmud ele não tem preconceito com assunto algum, né? Então, só que o Talmud um estudo de judeu para judeu. Então, uma pessoa que não é judia, uma pessoa que não tem o conhecimento da cultura semita judaica, uma pessoa que não tem o conhecimento da forma hebreia de pensar, de ver o mundo, de entender, a pessoa que não compreende o hebraico, o aramaico da forma, na visão judaica, na visão israelita, vai se perder totalmente, tá? Por isso que não é bom estudar o Talmud sozinho, tá? É sempre bom ter um ter algum moré, né? Algum professor, algum rabino, alguém mais instruído para te guiar no estudo do Talmud, porque o Talmud não é toda a literatura judaica, em todos os sentidos, ela não é literatura como um livro qualquer que você pega, abre, lê e entende. Não, tem uma linguagem própria. Por exemplo, se eu chego para um judeu, Talmudim Torá, estudo Talmud Torá, e fala: olha, eu transgredi a Torá, eu toquei numa carne impura e vi o anjo da morte em minha direção. Se eu falar isso para uma pessoa que não tem compreensão, que não compreende, ele vai entender que literalmente eu vi um anjo e que esse anjo, que eu tive a visão de um anjo, de um ser metafísico, que veio ao meu alcance para me matar. Bom, mas para um judeu ele não vai entender assim não, ele vai entender o seguinte, ele vai entender assim, olha, eu cometi uma atrocidade, eu descumprei a Torá, eu transgredi uma mitzvah, e o que aconteceu? E agora eu vou pagar por essa transgressão. E tenho medo da mão de Hashem, bendito seja ele, da consequência dessa transgressão minha ser a morte. É assim que o estudante de Torá vai entender. Por que é importante vocês compreenderem isso? Porque quando o Rabino explica aí, olha, não tire isso do necessitado, não faça isso, porque senão tem vários demônios ao redor só esperando acontecer e tal. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, quando você pratica algum tipo de maldade, nesse caso referente a maltratar o órfão, a viúva, o necessitado, o servo, seja lá o que for, alguém que é mais fraco, que está em posição inferior à sua, isso vai te trazer um certo prazer enganoso que vai te alimentar o que tem de pior dentro de você e vai fazer com que você se iluda a tal ponto de achar que não vai haver consequência, e o resultado da insistência nessa transgressão será a morte. Então é isso que os sábios estão querendo dizer. Então, sabe quando ele fala assim, olha, não tire a roupa do seu servo, do necessitado. Olha, cuidado com alguém que não lavou a mão. O que ele quer dizer? Olha, não faça isso com alguém que necessita mais que você. Por quê? Porque se você faz isso, você está cometendo o mesmo erro de Caim. O que Hashem disse para Caim?
Se você reparar o seu erro, não é certo que você livrará, porém, se você alimenta o seu erro, não é certo que o pecado vai vir, ou seja, você vai acabar cometendo o pecado. Então é isso que os sábios estão dizendo no Talmud, Tratado de Berafot, na página 51a. Ele está dizendo que quando alguém comete um erro e ele, sabendo que aquilo é errado, ele começa a ter prazer naquele erro e a consequência é a morte. Então, por isso que ele fala, olha, e os anjos e os mensageiros da destruição, né, até ele fala ainda, o Talmud ainda fala que quem pudesse ver os mensageiros morreriam, né, ou ficavam chocados e tal, ou seja, o que os sábios estão querendo dizer é o seguinte, olha, se você vê o tamanho da maldade humana, se você parasse um pouco, fosse mais sensível à vida, mais sensível às leis do Eterno, você ia observar como tanto o ser humano é mau e você iria ficar chocado como tanto você, o ser humano é maligno e comete atrocidade. Então é isso. E quando o Rabino Yehoshua ele fala que o anjo destruidor da destruição, o anjo da morte, falou para ele isso, ele quer dizer o seguinte, olha, eu observei na minha vida que todos que têm prazer no mal acabam morrendo. Não importa o seu poder, todos que têm prazer na maldade acabam morrendo. Ou seja, o salário do pecado é a morte, né? E assim por diante. Aí ele cita Zacarias 3 e justamente cai dentro do que o Rabino está falando. Um judeu não lavar as mãos para se alimentar quando acorda para fazer o Shema é algo considerado gravíssimo. Por quê? Porque Hashem, bendito seja ele, quando esteve lá, quando o nosso povo esteve no Sinai, ele falou todas essas regras. Então, uma das leis é ter cuidado em aproximar com o Criador, ou seja, se purificar, lavar as mãos, porque lavar as mãos você toca na Torá, você toca no que é sagrado, então é considerado algo altamente grave no conceito judaico, não lavar as mãos para se alimentar, para fazer as orações, para tocar na Torá, etc. E esse cuidado é tão severo dentro da lei judaica que os sábios citam Zacarias, que é o que acontece com, no caso, o sumo sacerdote Yehoshua, Josué, né? Ele está lá em Zacarias 3, ele começa falando isso, ele fala, né? Vai reni et Yehoshua hakohem hagadol, omed lifnei maleach, Adonai verrassatan omed al yemino leciteno, ou seja, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, ou seja, o opositor, não é o demônio, mas o opositor, né, estava à sua mão direita para lhe opor. Agora tem um detalhe, aqui não está falando que é o demônio, tá? Aqui não está falando que é o Shed. Isso é importante de vocês entenderem. Então, temos que entender que nesse caso de Zacarias, né, com o sumo sacerdote Josué e Yehoshua, ele não está falando do Shed, ou do demônio, mas sim falando de Satã, e não do Shed. Aí você pode estar perguntando, mas qual a diferença, Francisco? Qual a diferença do Shed para Satã? Bom, Satã, ele é um anjo, um mensageiro do Eterno, que é totalmente obediente ao Criador. Só para vocês terem uma ideia, Satã, ele só obedece o Criador. Ele não reconhece outra força, tá? Ele não reconhece força alguma que não seja o Criador. Então, ele é cego, é como se fosse alguém assim que não reconhecesse nada. E ele só é libertado quando o ser humano começa a transgredir a Torá, transgredir a vida, cometer maldades em seja qualquer situação. Aí ele é como se fosse uma força barradora, ele para. Então o Satã, ele traz o sofrimento para que o homem perca a sua força de continuar na maldade, tá? E ele só para
quando Deus fala para. Então, Satã só reconhece a ordem de Hashem, tá? Como está em 1 Crônicas 21, 27, tá bom? Como está também em 2 Samuel, né? E em 2 Samuel 24, 25, tá? Então, por que é importante vocês saberem disso? Para vocês compreenderem o que está acontecendo aqui em Zacarias. Então, aqui nota que existia o anjo do Senhor estava lá, né? E estava lá o opositor. Então, ou seja, o opositor, que é Satã, em hebraico significa Satã, estava ali, ele não estava à toa. Tinha algo acontecendo, ele foi despertado porque tinha algo errado. E se vocês continuarem lendo a história, que para o vídeo não ficar tão longo, vocês vão observar que o sumo sacerdote estava cometendo um erro. Ele estava com as vestes sujas. Ou seja, ele não estava puro, ele não estava tendo cuidado da pureza exigida pelo Criador, bendito seja ele, pela sua posição. E é isso que o Tratado de Berahot fala, né? A mesma coisa. Fala, olha, tome cuidado, não pegue nada de alguém que esteja com mão suja, principalmente para se alimentar, para tomar, para lavar as mãos, etc. Por quê? Porque pode vir da idolatria, a pessoa não pode ter o mesmo cuidado que você da higiene, isso pode acarretar doença no conceito lógico, e para um judeu ainda vai além, vai a questão da desobediência do Eterno. Então é isso que o Tratado de Berahot fala, tá? Dentro desse contexto, e também ele cita Zacarias por isso, porque o sumo sacerdote não estava tendo o cuidado, tá, necessário, exigido dentro da sua função com as coisas do Criador, bendito seja ele, para o Hashem. Então, vale lembrar que o Shed, ele é uma energia, tá, que está mais ligada com o homem do que com o Eterno, tá? Isso não quer dizer que vale lembrar que Deus não tem nada fora do controle de Deus, tá? Do Criador, bendito seja ele. Tudo está dentro do controle de Hashem. Isso aí é um estudo que depois eu pretendo fazer mais bem explicado para vocês compreenderem. Mas o Shed, na verdade, ele é uma energia criada por nós humanos. Tá? Nós, seres humanos, que criamos o Shed, o demônio e os demônios, com a nossa desobediência, com a nossa arrogância, com a nossa ignorância, com a nossa maldade. Agora, vale lembrar que o Shed, a maldade humana, ela não se resume ao que você pode ver. A maldade tem que ser algo trabalhado desde quando ela começa pequenininho nos seus pensamentos, no seu coração, nos seus desejos, né? Então, o Shed, ele é o resultado da alimentação dessa maldade. Então, quando você sente um desejo enorme de fazer o mal para alguém e você não controla esse desejo, ainda alimenta esse desejo, você cria um Shed. Ou seja, você cria uma energia altamente maligna, altamente destruidora. Ela só vai te trazer destruição, que aparentemente ela vai te trazer um certo alívio. Nós chamamos isso de energia escura, uma energia grossa. Na Kabbalah fala energia grossa, né? Luz grossa, uma luz repentina, pesada. Ou seja, ela te traz um alívio, um êxtase, um prazer momentâneo. E depois vem aquelas consequências. As consequências nós chamamos de Satã, ou seja, as consequências seria a prova do nosso crime perante o Criador, né? Por isso que as consequências dos nossos erros nós chamamos de opositor, né? Porque as consequências é a situação que nós criamos por desobedecer. Então, as consequências é aquilo que nos acusa. Olha, eu tô, por exemplo, a doença. Olha, eu tô
eu peguei esse cidadão aqui porque ele cometeu determinada coisa. Por exemplo, a dor de garganta. Olha, eu tô com a dor eu ataquei a infecção de garganta nesse cidadão porque ele não teve zelo, ele colocou coisa suja na boca. Ele pôs a mão suja na boca, ou ele se alimentou com algo sujo, e aí eu, né? Ah, aquela pessoa ali pegou a AIDS porque ela abusou do sexo, ela não se preveniu, ela não teve o cuidado. Ah, então é mais ou menos assim. Então, a partir do momento que você sofre determinada situação, aquele sofrimento é o que acusa o seu erro, né? Então, é mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Daí vocês tiram a ideia como estamos longe de ser um tzadik, né? Como nós estamos longe de ser justos, né? Agora, como diz os sábios, o importante é que você lutar cada dia você conseguir um passo a mais para a luz, né? Para o certo. Então, o Tratado de Berahot, quando fala que a pessoa que tira algo do necessitado e não tem cuidado com a lavagem das mãos, e ele é cercado por milhares de anjos da morte, mensageiros da morte, ele está se referindo dentro desse contexto, tá bom, gente? Então, para quem já leu o Tratado de Berahot, eu creio que são poucos, mas para quem leu e se deparou com essa passagem, a explicação é essa. Espero que vocês tenham gostado. Continua a série. O assunto cheio de demônio é longo, tá? Depois eu vou passar sobre. Vou criar os episódios do assunto Malá, anjos. Vou falar só de anjos. O que são anjos? Por que que na Torá aparece anjos como fogo, como ser humano, voando e tal? Tudo vai ser explicado na próxima série. Mas por enquanto vamos terminar o assunto demônios, tá? E espero que vocês tenham gostado. Também peço, se vocês quiserem, conhecer o meu livro chamado Shedim e Não Satã, os verdadeiros demônios judaicos. Está à venda no site dos autores. Tá? Conheça meu livro, meu trabalho. Tem meu blog também, que é biblia31.blogspot.com.br. Tá? E se inscreva no canal, dê o seu joinha e até o próximo vídeo. E shalom. Baruch Hashem.